Oi, gente, tudo bem? Hoje nosso bate-papo vai ser bem rapidinho. Eu vou falar sobre as não conformidades. Vou falar sobre os registros de não conformidade. A gente está tendo uns gargalos neles. Hoje quem está com as não conformidades é a Lauren, ela está fazendo a análise das não conformidades. E eu estou executando mais os planos de ações. Alguns planos de ações, alguns que a gente analisa e verifica se teve que ter treinamento, essas coisas, que essa parte está ficando comigo, que eu tenho que ficar avaliando a eficácia dela. Tá? O relatório de não conformidade todo mundo já sabe, né? Que é um documento para registrar e investigar as causas, né, que saem fora do processo. Eu pontuei alguns objetivos, alguns objetivos principais da não conformidade, que é identificar as falhas, analisar as causas de não conformidade, propor ações corretivas e preventivas e evitar a recidência do problema. Pontuei esse treinamento, eu acho que a Débora chegou a fazer. Eu pontuei quem faz, como faz, onde faz, por que faz e quando faz. E queria explicar para vocês, gente, tem muitas pessoas que entendem que a não conformidade vira alguma coisa pessoal. Esqueci, vai. Tipo assim, tem muita gente que entende que não vou abrir uma não conformidade porque o pessoal vai ficar com raiva de mim. Eu vou abrir uma não conformidade porque fulano abriu para mim. E a gente tem que pensar que ele não é esse o objetivo. A gente tem que pensar que o objetivo é sempre a gente ter a melhoria, né, no nosso processo. Opa, passou. Aqui quem faz o responsável pela abertura de não conformidade. A gente pontuou que é qualquer pessoa que esteja a parte do processo, né? Qualquer pessoa que participou do processo. Não adianta outra pessoa que não sabe o que aconteceu para abrir uma não conformidade, porque não vai abrir uma não conformidade completa para a gente. Então, não quer dizer que a Thaís verificou uma não conformidade e o cliente era da Fabiana, ela fala assim, não, a Fabiana que tem que abrir porque o cliente era dela. Não tem disso. Então, todo mundo entender que você sabe o processo. Você mesmo pode abrir a não. Pode abrir essa não conformidade. Tá? Outro processo, onde fazer? Então, todo mundo já sabe que a não conformidade a gente faz pelo GLOG, né? A gente só pede para ele ser bem completo. Vou passar um videozinho, por quê? Tem algumas não conformidades que a Lauren está recusando, porque elas estão vindo sem detalhes nenhum. Então, a gente precisa ter a maior informação, porque a gente não entende do processo. De qualquer forma, a parte dela é ler, entender e verificar com os envolvidos para a gente executar melhor plano de ação. Só que tem umas não conformidades que você não sabe nem o que está falando. Não tem anexo, não tem OS, não tem CPF, não tem nada mencionado. Então, a gente acaba recusando, aí a pessoa acaba ficando chateada porque tem que abrir de novo. Outra coisa, a gente não sabe de tudo que acontece na empresa. Então, a gente pede para tudo que tiver e se tiver algum impacto, abrir não conformidade. Porque tem coisas que a gente vê só depois, já passou do processo e não tem como fazer nada de imediato, tá? Aqui é o videozinho. Aqui eu acho que ninguém vai ter dúvida, mas eu vou, de qualquer forma, eu vou passar ele. Vocês entram, né? Não sei se todo mundo já abriu uma não conformidade, acho que só os meninos. Entra com e-mail, com qualidade, registrar a não conformidade. O responsável pelo relato, a pessoa que está abrindo a não conformidade, que está a parte do processo também. O gerador da falha. Quem vocês acham? Geralmente a gente coloca o responsável para a falha, mas quando a gente vai avaliar, nem aquela pessoa mesmo, tá? O tipo de ocorrência, se é interna, se é externa. Tipo de origem da reclamação. Cliente, talvez não tenha cliente, era motorista, mas a gente sempre coloca. Os dados do ocorrido. O local. Eu falo nos documentos sempre mencionar, gente, CTE, OS, tudo que tiver de informação, mencionar os dados que a gente está consultando. E a descrição do ocorrido que vai ser embaixo.
devagar, né? Se me dizer. Thaís, Oi! aqui, não sei se é só para mim, mas aqui já está na imagem na tela 12. Não está trocando, não. Ixi, então deve ser o mesmo erro que teve da última vez. Eu vou ter que compartilhar menorzinho. Tá dando para ver assim agora? Agora eu estou vendo que está na como fazer, né? É, eu vou ter que Isso. compartilhar assim, depois eu vou olhar. Então, é o que eu estava explicando para as meninas, né? O jeito de abrir a não conformidade, mencionar todos os detalhes. Igual eu mencionei, né? O responsável pelo relato, quem está abrindo a não conformidade, o gerador da falha, que a gente sempre coloca o que a gente acha, mas depois da análise não quer dizer que aquela pessoa é o responsável. Os tipos de ocorrência, a origem, cliente ou motorista ou a gente mesmo aqui, né? Gente, vocês podem abrir uma não conformidade para vocês mesmos, tá? Tá bom. Tem muita gente, não vou abrir não. Que é isso, aquilo outro. Aqui é mencionar, que eu falei, né? Mencionar todas as informações, número de AS, número de CTE, manifesto que tiver de informação. Até porque se esquecerem de anexar alguma evidência, a gente consegue pesquisar. A descrição do ocorrido, que eu sempre falei que era para colocar bem mesmo detalhado o processo. Como que foi, tem que entender que quando a pessoa lê, ele vai entender o que está escrito, o que aconteceu de fato. Tá? E os anexos, sempre que tiver evidência, WhatsApp, conversa, que geralmente a gente conversa muito pelo WhatsApp, corta, tira um print, evidencia, tudo que tiver lá como evidência, é bom colocar, tá? E a ação imediata. A ação imediata que vocês fizeram, né, no ato do processo para sanar aquela não conformidade inicial. Depois disso, vem para a gente, né, para a qualidade analisa aqueles pontos, faz o sim porquê, que é uma análise da causa raiz daquele processo, e executa um plano de ação. Depois do plano de ação, né, elabora o plano de ação, executa o plano de ação, e a gente vai fazer a eficácia desse plano. A gente mede, assim, uns 3 meses, se não teve residência do caso. Então, essa parte, igual eu falei, que é de treinamento, essas coisas vão ser medidas por mês, tá? Eu vou fazer esse acompanhamento. A análise até no porquê, a causa raiz vai ser tudo feito pela Laura, tá? Aqui eu falei, mostrei por que fazer, né? Porque através de uma conformidade a gente consegue apontar, né, os problemas, as falhas, os processos, sempre buscando a melhoria e a satisfação do cliente. Quando devemos registrar uma não conformidade? Sempre quando ocorrer algum problema interno ou externo que impacta negativamente a empresa. Até mesmo algum erro no sistema que a gente pode evidenciar algum ponto de melhoria, já é não seria nenhuma não conformidade, né? Seria uma pontuação que a gente pode ter uma melhoria. E aí, gente, hoje é bem rapidinho mesmo, que eu acho que todo mundo já sabe, a gente só trouxe isso para pontuar para vocês a questão da importância de evidenciar tudo bonitinho, detalhar. Quando a gente for chamar, né, para entender o caso, todo mundo participar. E não é simples a não conformidade, porque a gente que está de fora para analisar é complicado, principalmente para a gente apurar as causas raízes e os planos de ações. Nesse estudo de caso, eu trouxe um probleminha para vocês. Se vocês quiserem juntar, para a gente tentar fazer, para vocês entenderem basicamente o que é uma não conformidade, qual que é o papel da qualidade, entendeu? Para a gente poder juntar todo mundo e tentar pensar de uma melhor forma para a gente estar diminuindo essas
não conformidade. Nosso objetivo não é zerar tudo, sempre vai ter alguma coisa ou outra. Mas sempre está diminuindo as frequências das coisas, igual avaria, tem muito decorrente de avaria. Eu vejo também tem muita coisa que acontece na empresa por falta de comunicação, então acaba causando outro impacto. O que a gente pode fazer? Talvez uma avaria aconteceu por uma falta de comunicação, né, Gabriel? A gente fala com o fornecedor, até mesmo entre a gente. Então, o que a gente pode fazer? A gente não vai treinar, a gente não vai comunicar com o fornecedor somente. A gente tem que trazer isso para a gente, para dentro daqui, para a gente estar executando um plano de ação para essa comunicação. Então, eu estou com esse probleminha para vocês e depois eu vou dividir. Eu vou dividir uma folhinha. Se vocês quiserem dividir turminhas aí para a gente tentar pensar junto. É um caso que acontece, como que é o processo da não conformidade, né? Então, a transportadora, contextualização da empresa. É uma transportadora Rápido Sul, que atua há mais de 10 anos no transporte rodoviário de cargas em todo o território nacional, com uma frota de 120 caminhões e cerca de 300 colaboradores. A empresa prioriza a pontualidade e a integridade das mercadorias transportadas. E qual foi a situação do problema? Durante o mês de fevereiro de 2025, foram registrados diversos casos de mercadorias entregues com avaria na região sudeste, principalmente no estado de São Paulo. As ocorrências resultaram em reclamações de clientes e pedidos de ressarcimento, impactando a imagem da empresa e gerando prejuízo. Aí eu coloquei, né, no caso que a gente informou que abriu uma não conformidade, relatou o problema. Então, na não conformidade também a gente tem a data da ocorrência, o cliente, o tipo de não conformidade, tem lá avaria, sempre a gente tem esse tipo de não conformidade, o local que foi ocorrido, os dados do motorista do veículo. A descrição do ocorrido. Ao receber os produtos, o cliente notou danos de 12 caixas, total, 60 transportadas. As embalagens apresentavam sinais de mau acondicionamento e possível queda durante o transporte. Então, a gente verificou, né, que essas quedas foram possíveis durante o transporte. O que eu quero que vocês façam? Faça com esse caso, para mim, a investigações dos 5 porquês. Qual é o objetivo dos 5 porquês? A gente analisar o caso, fazer essas 5 perguntinhas do porquê, para a gente chegar na causa raiz do problema. Beleza? Depois, se a gente faz esses 5 porquês, a gente vai analisar a causa raiz, porque essa é a parte da qualidade, entender que a gente precisa saber todo o processo e analisar, que também não é simples. Depois da causa raiz, qual que foi a ação imediata que o cliente poderia ter feito ali e qual que é a principal, que muitas vezes a gente faz, que é a ação preventiva. O que a gente pode fazer de ação preventiva para não acontecer? Porque a gente sempre tem algumas questões aqui que a gente estava fazendo, mas não está sendo eficaz. Então, o principal área da não conformidade é a ação preventiva, que a gente tem que forçar ela mesma, pegar e praticar para não estar acontecendo novamente, tá? Eu trouxe o papelzinho, se quiser ficar à vontade. 5 minutinhos. Pode sentar todo mundo. Vamos ver se é aquela vez. Pode, né? Ele até bonito, mas tem que lá. Obrigada, viu? Vamos fazer nosso. Vocês querem que volte, gente? No caso aqui? Volta no 5, porque não. Porque o quê? Porque não. Por quê? Tá falando não? Porque o motorista não fica ruim. Até tentei dar uma carregada de Por que aconteceu? A avaria, né? Depois do expresso não tem mais pegada. Tem que chegar em 2 dias, aí Tá funcionando não? olha,
Eu? Não, é funcionário. Eu não vou aqui para vocês. Ah, vai. Aí a gente tem que decidir se ele quer receber rápido e estragado ou devagar e ele quer rápido. Velocidade. Tá, gente. Eu até coloquei lá na investigação da causa. Então, os 5 porquês, né? Sempre tem que pensar que são técnicas simples para investigar a causa raiz. Tem que pensar no contexto. Né? Por que aconteceu tal coisa? Por que deixou quebrar? Aí, porque não foi treinado para armazenar adequadamente. Por que ele não foi treinado para armazenar adequadamente? É simples da primeira resposta. É simples da primeira resposta. Então, tá errado. Os 5 porquês, a gente fala sempre para a gente chegar a investigar o caso. Então, a gente pega o caso, igual o caso aqui que durante a carga lá das embalagens apresentou um mau condicionamento possível queda durante o transporte. Então, a gente já percebeu que foi durante o transporte. Esses 5 porquês a gente vai analisar esse ocorrido. Então, por exemplo, para me chegar na causa raiz. Exemplo, eu vi que teve avaria no transporte. Por que houve avaria no transporte? Porque ele correu? Aí eu vou. Porque o motorista estava em alta velocidade. Por que o motorista estava em alta velocidade? Por que a mercadoria do expresso? Que alguém deixou de fazer seu trabalho. Por que o cliente estava com urgência? Ele tem um competente lá atrás. Entendeu? É uma coisa puxando a outra para a gente entender essa causa raiz. Porque a transportadora é sempre culpada de tudo. Sempre a culpa é nossa. E o melhor, como que a gente vai fazer um plano de ação para isso? Vou pegando mais carga desse cliente. Imagina, se todo mundo cometer Descarga, quem descarregou. Não foi poucas taxas. Qualquer coisa. Tem que voltar com toque, qualidade das embalagens também. Forma de acondicionamento. Mas aí você pega muito isso. Quando a gente sinaliza o cliente está errado no carregamento, a gente recebe tudo. Mas por que você aceitou dessa forma? Deixa eu ver se eu Aí a gente está analisando, tem que é errado por avisar. Errado assim, né? Sempre deveria. acho que Lona pede Lona aí pra mim. Lona, confia. Manda uma não, teve um da máquina de 50 lonas, 40 lonas, 40 lonas. Pode olhar na minha 40 lonas. Moça, ele sabe não, 3, 4 vezes que eu faço cada lona. Carregamento com empilhadeira não dá, mas aí o porquê principal, por que estragou tudo isso? Porque foi no expresso, foi atrasado, que alguém deixou de fazer seu trabalho, quem descarregou deixou cair. Quem descarregou deixou cair. Mas é mais fácil colocar para o quem? Transportamento. E a ação coletiva? O que vocês fizeram? Imediata. Ação imediata. Isso aí. Depois dos seus 5 porquês, sabe qual foi a causa raiz? Onde estava o erro? Virar as fotos. de carga e descarga para ver onde ele foi. Normalmente, quando a gente tem, a foto da carga, descarga. Pede foto de como é que é lá, chegar. Acabou.
abrir a RNC e deixar a qualidade lascada. Esse BO Esse BO não é meu. Quem está resolvendo esse problema? Abrir a RNC, pedir a Deus direcionamento para falar com o cliente. Tá, ação imediata, tá? Pedir as fotos da carga de casa, abrir a RNC, encontrar a causa raiz. Aí na frente do nacional qualidade. Isso não é nacional, é nacional. E qual foi a causa raiz disso aí? Você fez 5 por quê? Da onde você identificou? O Nossa, erro foi da onde? má condicionamento, não foi marcado devidamente. Não, mas aí tem que ter um só. Um só? A causa raiz. Então você faz um estudo na causa raiz. Você faz Eu acho que é um má condicionamento. Causa raiz, eu vou anotar aqui, ó. Foi só 12? Então as 12 foram notáveis. E a ação corretiva? Analisar os próximos carregamentos para que isso não aconteça. Sinalizar o cliente para ele condicionar melhor a carga dele. Depois a gente vai deixar o cliente ela. Mas você acha que é só o cliente? Penalizar, sim, porque mediante o nosso contrato, carregamento por conta do cliente, amarração por conta do transportador. E o motorista? Não pode ter conflito, não? Pode ter que penalizar o motorista. O motorista não pode ter baldeado a carga, não? Pode. Baldeado não, é complementar. Pode ter. Tá vendo? É complexo. Agora é complexo. Mas não vamos usar. Mas não vamos usar de complexidade, não. São uma investigação, uma superventiva do motorista, né? Tá, cobra. É muita coisa que tinha que analisar. Geralmente até chegar a causa raiz. E se eu conseguir encontrar o motorista? Bloqueio o saldo dele. Dependendo de cada casa, bloqueia saldo, bloqueia. Aí vai para Tá bom aí? Seu? Colocou no plano de ação? Qual é o plano de ação? Primeiro é bloquear o motorista, descontar dele, a avaria que tiver, já que correu demais. Bloquear o motorista. Plano de ação. O motorista. Analisar a situação justamente para É difícil até de achar um porquê. É difícil achar um E porquê. a causa raiz? E o plano de ação? Porque pode ter sido a estrada. Por exemplo, a gente está tratando aqui para São Paulo, não fazer das contas, você pega a carga para o norte, você pega aqui tanto de buraco. Como é que a carga chega lá íntegra? Aí o principal, esse BO não é meu. Pior que esse BO é não. Aí no final sobra sempre para quem? Vocês tentaram de fazer isso, vocês apresentaram desde até ação preventiva, não, né? Mas, na verdade, essa ação preventiva aí, a gente coloca é o plano de ação mesmo. O que a gente pode fazer para não acontecer isso de novo? Relatório. relatório de carga. Dependência espontânea, não vai na vida. Dá pra- Por exemplo, o que a gente pode fazer para isso? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente não tem contato com o motorista. A causa raiz foi o motorista. A gente, depois dessa análise toda, a gente verificou que o motorista está em alta velocidade. Eu verifiquei que o motorista está em alta velocidade. Então, tem que pôr um plano de ação para o motorista. Eu verifiquei que foi o carregamento lá no grande fornecedor. O que eu posso fazer? O que a Arizona pode fazer com o fornecedor para não acontecer isso mais? Se for dentro do fornecedor, a gente pode estabilizar o rei da Arizona para fazer carregamento. E a gente também analisar, a gente recebe as fotos. Receber as fontes, por exemplo, a operação, organizar o que Pode acontecer. mas o cliente não entende. A gente treina. A gente teve um caso não estranho, um caso de uma
uma máquina que a gente carregou para Presidente Figueiredo. Chegou no meio do caminho, ela arrancou o vidro. Só que nós, na hora de sair do transporte, a gente avisou, mas informalizou. Nas férias, acho que aí a Marisa que cuidou. Aí chegou no meio lá, arrancou o vidro da máquina do fornecedor. Não, aciona a transportadora. Aí a transportadora, não, é do fornecedor, vamos provar por foto. Provamos. O que adiantou provar? Perdeu o minuto. O cliente ficou com raiva porque não acionou. Porque ele tudo acha que tem que acionar o seguro. Sério? Tá bom. Marisa também. E era foto, hein? Só que na foto mostra claramente o vidro caindo, mas a gente não sinalizou. Quem pegou o embarque, que foi a Ana, que nós não sinalizar perto do vidro dela, não sinalizou, passou batido, chegou em Belém. Por coincidência, eu estava de férias em Belém, quando veio para prancha, o vidro estava Eu olhasse para lá. Meu pé. Não acha que é. Não viu. Isso é muito difícil. Olha só. Agora a gente está com essa necessidade mesmo, e essa semana a gente tem que apresentar muita de neném lá. Nós temos Nós temos que apresentar tanta cagada que nós devemos. Prontinho, gente? Ela podia desconfiar que ela tem. Não dá. Não, não pensa em outra coisa, pensa no próximo. E o Martinho está ligado nesse perfil. E agora eu falei que chegou com varia, mas eles estão falando que agora falta o volume. Eu tô com uma da MES do ano passado, que agora que identificou que tá faltando. De novembro. Não analisa mais, tá? Já dei negativo de cara, nem vou ver a qualidade. Eles pedem que tirar esse negócio em cima da hora. Daquele Felipe Castro. Tinha que chamar Castro. Eu não subi. Ele comprou um conferente da Falei, cara, de novembro. Porém, Nós estamos quase chegando no ano seguinte. tem que pegar na nossa conferência. Não, Chegou avaliado. O que eu acredito que foi na descarga. É arranhado. Está com cara de que o Muque pegou. Prontinho, gente? O que ele achou? Por que aconteceu com a Marcela? Ficou 30 dias de férias. Se ela não tivesse ficado 30 dias de férias, por quê? Aí agora, qual que é a ação corretiva? Tirar as férias da Marcela. Tirar de 5 em 5 dias e olhe lá. Tá vendo? Já encontrei por quê. De novo, Larissa. Tá proibida. Por que aconteceu tanta avaria? Você deu festa do mar? Tá proibida. Então a gente vai. Então vamos compartilhar. Quem vai começar? Vai, Fabi? Vai, Fabi. Não. Aqui, ó, quem fala bem? Mariana. Você vai. Rapidinho. Sim, por quê? Nós vamos compartilhar, então, agora das meninas, tá? Então, elas analisaram, né, o ocorrido. E, então, para analisar, para descobrir a causa raiz do fato, elas tiveram que fazer pelo menos cinco porquês para analisar a causa raiz. Quais foram as suas? Má condicionamento da carga, que acreditamos ser a causa raiz, não foi amarrado devidamente, velocidade do transporte, qualidade das embalagens e por que na descarga não foi verificado. Tá. E qual que você pontuou 5 coisas? Sim. E qual que foi a causa raiz disso tudo, então? Iniciou no mau acondicionamento da carga. E a ação corretiva que vocês fizeram imediato? A gente pede foto da carga, da descarga, abre a RNC para encontrar solução.
Tá, mas aí, beleza. Aí fez isso aí de imediato, vocês fizeram isso. Fez a comunicação com o cliente. Aí, a ação imediata e o plano de ação. Verificar com o motorista o que aconteceu e imediatamente comunicar ao cliente e tratar os internamente para não acontecer de novo. O que seria tratar internamente para não acontecer de novo? Então, foi o mau condicionamento. Sim. Então, você detectou que essa avaria, a causa raiz era do fornecedor. Sim. Né? Fornecedor. O que a gente pode fazer diretamente com o fornecedor para não acontecer isso de novo? Para não repetir que essas mercadorias vão danificar. Relatório de cargas e a gente mesmo receber as fotos e sinalizar ao fornecedor sobre o carregamento. E aí a gente tem capacidade para analisar essas fotos? Tem, perfeitamente. O motorista tem? Tem, Porque você mas pensa que ali você pensa. Se a gente não tivesse capacidade, se tem 1000 carregamentos de uma vez, se a gente não tem tempo de analisar um a um, vai acontecer de novo. Então, a gente vai ter a comunicação com o fornecedor, pedindo a embalagem, dar orientação ao motorista, fazer essa verificação, porque se não acontecer essa verificação, a gente tem que passar um treinamento para a nossa equipe, Sim. ficar capaz, né, capacitado de identificar esses carregamentos, tanto o motorista quanto a nossa equipe. E a Mari falou que a gente até tinha comentado, esqueci de anotar, que é enviar uma diligente. No caso, a gente tem 2 para verificar o condicionamento melhor da carga e passar. E que aí a gente passa também treinamento para eles. E aí, só nisso, a gente vai verificar a eficácia se daqui uns 3 meses aconteceu novamente. Beleza. E vocês, meninas? Então, aqui a gente focou mais na questão da amarração da carga. Então, a primeira causa que a gente olhou aí foi a questão da avaria na carga. O que aconteceu foi que a amarração foi insuficiente. E analisando isso aí, a gente foi verificar com o conferente, né? Por que foi insuficiente ali. Então, houve falha do pessoal na hora do carregamento, na hora de fazer ali o acondicionamento correto das cargas. Então, a gente viu que houve falha do conferente, do pessoal da equipe que realizou o carregamento, né? E, analisando mais, a gente viu que o conferente não observou, né? Às vezes na correria, às vezes na alta demanda, ele não observou que a amarração não estava sendo feita correto. E também não houve um acompanhamento, né? De uma pessoa acima dele, para ver se estava saindo conforme combinado, da forma correta, né? Para a carga chegar segura lá no cliente. Então, a gente viu que além da amarração insuficiente, além do conferente, né, não ter se atentado ali na hora do carregamento, a gente viu também que não houve um acompanhamento, às vezes, de um líder, de supervisor, ali, junto com de uma pessoa mais experiente ali, junto com o conferente. Né? E também porque às vezes confia, né? Não, deixar que ele vai conseguir, que ele vai fazer, que ele vai carregar e vai dar tudo certinho, vai dar conta. Foi aí que aconteceu essa avaria. E no caso aqui, né, a causa raiz desse ocorrido, a gente verificou que é falta de treinamento, falta de acompanhamento do conferente, que era novato. Já era novato e não tinha supervisor. Então, assim, mediação, a primeira ação é comunicar com o cliente, né, o que aconteceu, e que a gente está criando ações internamente para que não ocorra. Tá. E qual que seria o plano de ação preventivo? É os treinamentos. Então, seriam os treinamentos para esse novato. E na nossa análise aqui, realmente, houve a avaria, mas a gente jogou para o lado de que o conferente ele não tinha conhecimento, e ele não teve a supervisão, então o chefe dele confiou e carregou, achou que estava tudo bem. Estava tudo certo. Exatamente. Entendi. Tá vendo? Essas não confundar são muito complexas. A gente precisa entender tudo. Por quê? Pode ter sido a velocidade também do motorista que a gente vê. Então, a gente tem que analisar passo a passo o que aconteceu, como saiu, tirar as fotos. E a gente fala, não conformidade, a gente sempre vai tratar a qualidade. Sempre vai tratar e executar um plano de ação para que isso não aconteça. Vocês nos pontuaram a mesma coisa que foram a questão de carregamento, né? O mau condicionamento. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai fazer um treinamento, uma comunicação com o fornecedor. Fornecedor, verificar o carregamento. Só que a gente também tem que fazer previsora. Entende? Um treinamento. Como que a nossa equipe que recebe as fotos do carregamento são capacitados para verificar, para conferir se aquela mercadoria está bem posicionada? E outro ponto também. O que a gente pode fazer durante nossa execução de serviço? O que a gente pode fazer que já tem a maldade? O que a gente pode pensar? O que
pode acontecer nesse carregamento? A gente não pode já fazer uma ação preventiva em comunicação com o fornecedor, em comunicação com o motorista, para evitar essa não conformidade, para não chegar a ter essa não conformidade, para a qualidade analisar e a qualidade fazer esse plano de ação. Então, a gente tenta passar isso também. Você já tem esse conhecimento, você já sabe o que pode acontecer, tem a maldade de olhar as fotos, pessoal, mais os meninos da contratação, né? Aqui, tá bom essa carga aqui, a gente não entende muito. Eu, por exemplo, não entendo. Mas a gente tem a maldade de olhar se uma caixa mais frágil está embaixo de uma outra, ou está sobrando algum vão que a mercadoria pode escorregar. Então, a gente já pode estar fazendo essa ação preventiva antes que chegue uma não conformidade e um prejuízo para a empresa. Então, a gente queria deixar isso, a gente já executando esses processos, ter essa maldade no dia a dia. A gente sabe que é correria, é muito transporte, um não mistura, outro mistura. A gente já está tendo essa maldade, está aí praticando. A comunicação também. Aconteceu isso semana passada. Vamos olhar, vamos perceber. Tipo, né, a questão lá do fornecedor que a gente vai fazer de novo. Vamos pegar no pé. Então, não deixar acontecer e fazer esse dia a dia. E esse é o papel da qualidade. Quando acontecer, a gente pede que não acontecer, viu, gente? Você viu que analisar não é fácil. Acompanhar não é fácil. Passar treinamento, envolver pessoas não é fácil, lidar com pessoas. Então, a gente pode fazer essa execução no dia a dia, fazendo essa prevenção, essa ação preventiva no dia a dia. Beleza? Então, vocês são de parabéns. Se quiser fazer parte da qualidade, eu posso divulgar umas não conformidades. E, através do registro de análise de não conformidade, conseguimos otimizar os processos, aplicar melhorias e reduzir os custos e evitar os prejuízos. Alguma dúvida, gente? Abertura, está tudo certo. Esse objetivo também de passar, igual eu falei, da ação preventiva é bem importante, tá? Não esquecer de abrir qualquer não conformidade, a gente sempre está buscando a melhoria, até a gente zerar essas não conformidades. O que mais a gente vê é a questão de avaria mesmo, recorrente de avarias. Então, a gente já saber tratar isso, a gente não ter esse volume, não ter tanto prejuízo. Pensa se a gente conseguir reduzir tanto prejuízo que a gente tem de avaria, é muito alto, muito alto. E é coisa geralmente boba. É uma falta de comunicação boba que a gente tem. Tá? Então, a persistência é o caminho do êxito. Eu agradeço a todos vocês. Hoje foi bem rapidinho, porque todo mundo já sabia mesmo. Só mesmo para frisar, para não ter essas voltas de não conformidade, esses retornos, entender como que avalia, como que analisa. Eu deixei um QR Code, tá? E agradeço a presença de todo mundo. E é só confirmação de presença. Tá bom, pessoal de casa? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Não, tá tranquilo. Tá bom. Eu agradeço a participação de todos, tá? Obrigada. Vou abrir